igreja, a paz de Jesus, que bom estarmos juntos nessa noite, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa série que é muito especial para o meu coração, né? Na minha caminhada cristã, eu me deliciei muito nos Salmos, aprendendo de Deus, cantando sobre Deus através dos Salmos. Então é um privilégio demais poder compartilhar com vocês algo da parte de Deus no livro de Salmos, tá bom? Nós vamos meditar no Salmo 73. Aliás, nós costumamos pensar que os Salmos são escritos por Davi, mas não, os Salmos de Davi representam basicamente a metade dos Salmos. E o Salmo 73 ele está relacionado com a família de Asaf. Asaf era alguém que participava do ambiente da adoração no Velho Testamento. Nós já aprendemos até aqui que os Salmos são 5 livros pequenos que foram compilados para formar um só. E esse Salmo 73, ele abre o terceiro livro, né? O salmista ele faz uma série de perguntas porque ele está passando por um momento difícil, não muito diferente do tempo difícil que passamos, né, nos dias de hoje. Não só isso, mas dificuldades no nível pessoal. E a pergunta de Asaf é: por que tanta gente desonesta está bem de vida? E como vai ser essa caminhada aqui para a gente responder essa pergunta? Eu quero fazer após um tempo de oração. Então convido você a orar comigo. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua Palavra e que Tua Palavra gere frutos para a eternidade, frutos para a nossa mudança e para nos fazermos mais dependentes de Ti. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado, Jesus, por nossa igreja, obrigado por esses irmãos, essas famílias que estão agora ligados aqui com a gente. Eu quero te pedir que o Senhor possa visitar cada família na sua angústia, na sua dor, nas suas perdas, que o Senhor seja o seu consolo, que o Senhor seja a sua provisão, que o Senhor seja a sua alegria e que nós sejamos, Pai, realmente achados plenos em Ti, plenos em Ti. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Salmo 73 começa assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Asaf, ele vai nos dizer aqui algo muito tremendo. E ele começa, eu posso dizer que ele começa pelo fim. Ele diz assim: eu não questiono a bondade de Deus na história de Israel. Por quê? Porque Deus é bom. Isto é, Deus não erra, Deus não se engana, Deus é, por essência, uma pessoa bondosa, e isso eu não questiono. Lindo como Asaf começa o Salmo 73, é como se ele já começasse pelo fim. Ele diz para a sua própria alma: Deus é bom. E aí ele passa para um momento que é a mensagem central aqui da nossa conversa, para um momento que é um pulo de autoanálise. Ele já agora não fala apenas quem Deus é, agora ele olha para si, e a partir do verso 2 ele começa a olhar para o seu próprio coração. Ele está dizendo assim: Deus é bom, mas a despeito da sua bondade, a minha vida quase perde sentido. Os meus pés quase tropeçam. Eu estive a um passo da queda. Por quê? Porque Deus me abandonou? Claro que não. Deus é bom. Ele jamais diria que faria isso comigo.
porque Deus é bom e eu não tenho dúvidas disso. Asaf, então, amados, é aquele tipo de cristão que eu admiro muito e que eu busco viver. Pois ele é um tipo de camarada que passa pela dor sem se tornar um coitadista. Ele não se torna filho que morre de pena de si mesmo. Aquele cuja experiência da queda não culpa os outros e que nunca assume a sua própria responsabilidade, aquele que nunca toma decisão. Não, Asaf é aquele camarada que no meio do entulho da vida ele extrai louvor, gratidão a Deus. Deus é bom. Eu estou ferido, eu estou só, mas eu não posso deixar de adorar. E aí eu lembro da música do Kleber Lucas: eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar a tua presença. Porque, amados, nada que aconteça do lado de fora pode mudar o que está aqui dentro. Tremendo. O que Asaf está dizendo é que as adversidades da vida, embora sejam reais, eles começam numa consciência de que Deus é bom. E o que é que as adversidades têm como capacidade, se nós não temos a dimensão de que Deus é bom? De deformar a nossa essência, de nos transformar de um adorador para um murmurador. Nós vamos vinculando a bondade de Deus com as adversidades, de modo que, na visão do ser humano, Deus deixa de ser bom, porque sofremos. E logo, eu deixo de ser adorador, porque eu fui esquecido por Deus. Loucura pensar isso. O alvo da minha adoração, que é o Criador, muda para a criatura, porque eu vou perdendo essa dimensão de que Deus é bom. E essa análise, ela é uma análise perversa, porque se recusa a ver a vida com os olhos da verdade. Deus não é bom porque a dor chegou, porque o que está do seu lado está tão feliz e pleno. Por quê? Que tem gente que está do nosso lado, está tão feliz. Essa análise não é honesta e nem é verdadeira. O que acontece é que a dor, ela me transformou em um ser humano vitimizado. Me transformou de um adorador para uma pessoa que se torna ingrata. Aconteça o que acontecer, irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aconteça o que acontecer comigo e com você, Deus é bom. Eu admiro demais Asaf, porque ele mostra que se eu tenho uma visão equivocada de Deus, se eu tenho uma visão equivocada das circunstâncias e até de mim mesmo, eu tendo a tropeçar. Como que a gente sai dessa então? Se aceitando, vendo a vida com mais realismo, com honestidade. E por que você quase tropeçou, Asaf? Verso 3 ele vai dizer: eu tive inveja dos soberbos, porque o aparente triunfo da maldade me fez doer de verdade. A origem do sofrimento de Asaf, irmãos, aqui é uma coisa impressionante. É a ausência de castigo na vida do ímpio. Olha que terrível, mas que realismo. A pergunta de Asaf era: por que, Deus, coisas boas acontecem com gente ruim? Isso acontece nos dias de hoje? Nós estamos nos perguntando, nós estamos nos comparando, fazendo exatamente a mesma coisa? Claro que isso acontece. A gente questiona Deus quando vê gente arrogante prosperando. A gente fica indignado como é que a gente vê gente arrogante ostentando e se dando bem, enquanto os outros têm que acordar muito cedo, né, gente?
Tem gente que tem que acordar muito cedo para pegar um ônibus lotado e às vezes, né, demorando bastante para chegar no seu trabalho, vivendo corte salarial, vivendo a perda. Enquanto isso, os arrogantes prosperam. Só que aí nós temos um problema. É que não estamos mais sofrendo o nosso sofrimento. Nós estamos sofrendo a alegria do outro. E esse é o pecado que a Bíblia chama de inveja. Aqui o salmista, ele reconhece que o seu problema é a inveja. Asaf diz: o meu problema foi comparar a minha vida com o ímpio. E o pior é que eu quero o que ele tem. Esse é um problema de caráter devastador. Porque aqui nós comparamos a nossa vida com aqueles que se dão bem. O que o Salmo está dizendo é que no caminho da inveja não há como viver uma vida que se orgulhe da vida que a gente vive. Não há como invejoso, amados, tirar do que se tem motivos para ser gratos. É por isso que a inveja no coração, ela me tira da possibilidade de viver em abundância. Invejoso nunca vive plenitude. Sabe por quê? Porque a inveja é uma espécie de maldade do coração. E quem vive essa maldade não vive plenamente. A razão do sofrimento de Asaf era a alegria do outro. Que triste. O invejoso aqui, ele é pior do que um ladrão. Por quê? Porque ele não só quer o que você tem, o que seria o roubo, mas ele quer que você perca o que ele não tem. Vou te dar um exemplo. A sua casa é linda. Eu queria uma casa dessa para mim. O invejoso acrescenta: eu quero que ele perca essa casa tão linda que ele tem, já que eu não tenho. Por exemplo, o seu casamento, que casamento lindo, o seu marido é uma bênção, a sua esposa é uma bênção. O invejoso vai dizer: eu quero ter um casamento desse, mas eu quero também que você perca o seu casamento, eu quero que você se separe. Outro exemplo: esse homem é um homem de sucesso, esta mulher é uma mulher de sucesso, que coisa boa, eu queria ter sucesso como ele tem. O invejoso vai dizer: eu não só quero o sucesso que ele tem, mas eu quero que ele vá à falência. Esse é um sentimento maldoso do coração. Por isso que o Salmo vai dizer que que nós devemos ter um coração puro, um coração limpo. É isso que a inveja faz com a gente. Mas qual é então a razão do teu sofrimento, Asaf? Esse espírito que me faz enxergar dessa forma é o caminho que me faz tropeçar. Por isso eu quase tropecei, quase caí. Os outros, na sua alegria, me fazem mal. Aqui Asaf está abrindo o coração. Imagine Asaf, amados, nos dias de hoje, vendo a internet, as redes sociais, olhando para o Instagram, olhando para o Facebook, onde todo mundo é intelectual, onde todo mundo está viajando, onde todo mundo tem a vida boa. Imagina, eu acho que Asaf morreria, não é? Ali ele só teve inveja. Nos dias de hoje, eu acho que ele queria matar, né? Quando ele olhasse para as redes sociais. Por que sua vida está assim então, Asaf? Porque eu estou carregando inveja dos outros. Eu não consigo entender por que gente que nem te conhece, Deus, é próspero e feliz. Nossa, fico imaginando realmente esse diálogo, né? De Deus com Asaf. Deus então perguntaria para Asaf: o que você quer que eu faça então, Asaf? Quer que eu seja o diabo na vida deles? Você quer que eu acabe com a alegria deles? Asaf, fazê-los sofrer te causaria alegria?
Fazê-los perder tudo que tem te faria melhor? Talvez Asaf diria sim, pois o nível de honestidade de Asaf aqui é uma coisa impressionante. Pois é, então Asaf, você nunca verá plenitude, nunca terá felicidade em sua vida, porque aquilo que você deseja ao seu próximo é semente jogada no solo alheio. Essa vida miserável que você escolhe viver, Asaf, por desejar o mal, essa vida entre a queda e o tropeço, não tem nada a ver comigo, Asaf, e nem com as pessoas com que prosperam, mas com esse coração mesquinho que te habita. Sabe quem eu abençoo, Asaf? Sabe quem eu abençoo, meu irmão? Quem celebra a vitória do outro, independente de quem seja. Se você ainda não pode celebrar a sua vitória, meu irmão, celebre a vitória do seu próximo, porque esse seria um ato de amor, um ato de solidariedade. Inveja é um sentimento comum nesse tempo pós-moderno, porque estamos todo o tempo ostentando, mostrando aquilo que nós não somos de verdade. Asaf vai dizer: meus pés quase resvalaram, quase tropeçaram. E alguém que quase tropeçou é alguém que se manteve de pé. E por que Asaf se manteve de pé se ele quase caiu? Porque, amados, ele detectou que o problema era ele. Ele entendeu que o problema não era o sucesso do ímpio, nem a falta da bondade de Deus, mas era ele. E eu quero falar com você que não vive um momento bom. Eu quero falar com você, meu irmão, que está a um passo da queda. Você que tem experimentado dias difíceis nesse cenário que a gente vive. O pulo do gato aqui é reconhecer o seu problema, é sair da negação, é abrir mão desse estado de transferência de culpa, dessa culpa que a gente coloca no pai, no chefe, no líder, na esposa. Eu não sou isso porque você não me ajudou, eu não tenho isso porque eu nunca tive. E aí a gente vai se vitimizando. Vamos sair dessa. Quem é que Deus abençoa? Deus abençoa quem se enxerga. Deus abençoa como filho amado, aquele que não se vê como miserável. Eu e você somos mais que vencedores naquele que nos amou. Eu e você somos amados, nós somos o orgulho do Pai, nós fomos adotados, nós somos recheados de elogios do Pai, que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós somos amados de Deus. Por que Asaf quase caiu? Porque ele também se desinteressou pelas coisas espirituais. Quando Asaf viu a prosperidade dos ímpios, ele fitou os olhos no tamanho do bem do ímpio. A coisa que ele tinha da inveja no coração era a coisa que ele chamava de bênção. Ele queria aquilo que ele pedia como bênção. Ele colocou os olhos nas bênçãos dos ímpios e tirou os olhos das mãos do abençoador, do nosso Deus que nos abençoa. Asaf está dizendo: o que adianta viver santificação? Do que adianta? Olha o que ele vai dizer aqui no verso 13. Foi à toa que mantive o meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Olha o questionamento. Ele vai perdendo a intimidade com Deus e vai se familiarizando com as coisas de Deus, com as coisas dos ímpios. Ele vai se angustiando, e quando a intimidade perde significado, eu vou me deformando pelo comportamento alheio. Quando vamos perdendo a intimidade com Deus, nós passamos a comparar, passamos a questionar,
passamos a quantificar, nós vamos barganhando com Deus e nós entramos numa vida religiosa, porque de alguma forma nós nutrimos o falso paradigma que se eu sirvo a Deus, eu não devo sofrer. Se eu oro, eu tenho que ser abençoado. Se eu faço, eu tenho que ser recompensado. Parece que a presença de Deus, a graça de Deus, a salvação em Deus, a nova identidade em Deus não nos é suficiente. E isso é um falso conceito. Nós precisamos mudar isso no nosso coração, porque o que me satisfaz é saber que Deus é meu pastor. Nada me faltará, porque a presença dele é suficiente. Parece então que a presença de Deus e a dor não é muito compatível. A gente acha que Deus faz acepção de pessoas. E por que eu faço isso? Porque de alguma forma acho que não vale a pena pagar o preço de servir a Deus, ao mesmo tempo que eu pago o preço da espera. Porque o Deus que está comigo fala, mas ele também silencia. Porque Deus sabe o tempo, ele sabe o que é melhor para nós. Nós vamos nutrindo esse falso conceito de que Deus nos deve algo. A dor é um instrumento, amados, para nos enxergarmos. Deus é bom. Eu é que sou invejoso. Deus é bom, eu é que sou um péssimo gestor de mim mesmo. Deus é bom para Israel, Deus é bom para a minha família, Deus é bom para a nossa igreja, Deus é bom para a nossa cidade. Não há como ligar essa chave na nossa cabeça se a gente não reconhece que Deus é bom. O que fazer então? É viver uma fé comprometida, amados, viver uma fé simples, uma fé de quem vive na presença de Deus. É tempo de parar de sermos espectadores da vida alheia. É tempo de parar de sermos espectadores da vida espiritual do outro. É tempo da gente mergulhar na nossa vida com Deus, que eu posso viver uma vida de oração com significado, eu posso entrar no meu quarto, eu posso encontrar Deus, Deus fala comigo, Deus fala com você, acredite nisso. Vamos viver essa realidade. O verso 16 e 17, tentei compreender porque prosperam, que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Asaf estava focado no presente, na ostentação do hoje, na aparente felicidade dos ímpios. E ele começa a perceber o fim do homem injusto. Ele começa a perceber o fim do maligno, do corrupto, de onde ele tira então esse insight do fim. Quando é que ele percebe-se? Quando ele entra no santuário de Deus. Ah, amados, aqui é o ponto central dessa conversa. O que significa entrar no santuário de Deus? O que significou isso para Asaf? É que ele entrou na dimensão da presença de Deus. Ele entrou na dimensão do Espírito. Ele muda o seu olhar do homem mau. Ele muda o seu olhar da inveja do seu coração. E agora ele olha para Jesus. Ele se quebranta. Ele entra na presença de Deus. Ele diz: Deus, me perdoa, porque a inveja habitou o meu coração. É lá na presença de Deus, é no santuário de Deus, é nessa relação, né? Nós hoje entendemos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora é mergulhando na consciência da presença de Deus que o salmista vai dizer: Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Aqui é a relação de intimidade. Ele restaura essa relação. Ele toma uma atitude, meu irmão.
Tome uma atitude de andar na presença de Deus. Tome uma atitude. Essa é a única coisa que você tem e ninguém tem por você, ninguém pode fazer por você. É a capacidade de decidir, de escolher. Escolha ir para o quarto. Escolha pegar a palavra de Deus. Decida isso. Quando Asaf escolhe a presença de Deus, ele está dizendo: Deus, me perdoa, porque eu estou sofrendo com a alegria dessa gente. Eu estou me incomodando com o sucesso deles. Deus, me perdoa porque eu fui influenciado por esta geração. Tem misericórdia de mim, Deus. É quando ele se percebe, entra na presença de Deus, ele se vê e confessa. Então, ele percebe que Deus é bom. Santuário aqui, gente, é todo lugar onde a gente reconhece a presença de Deus manifesta. Asaf busca o Deus que já habitava no coração dele. Na presença de Deus, Asaf muda a sua vida do presente e olha para o futuro. Asaf está em guerra consigo mesmo. E para ele se perceber, ele precisa das lentes de quem o criou. Esse é o nosso desafio. Permanecer consciente e dependente da presença de Deus no estado de temor. E Asaf aqui me ensina a reconhecer que eu não sou, quando estou de pé, que eu não sou aquilo que eu faço quando eu estou caído. Deus simplesmente é um Deus maravilhoso que me pega pela mão. No verso 21, 22, ele diz: percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Aqui é um ato de honestidade para consigo e para com Deus. Não há espaço para hipocrisia na presença de Deus. Deus ama, amados, se manifestar com gente quebrantada de espírito, gente que entra no seu quarto, se desnuda na alma, sem reservas. Quarto não é lugar de personagem, quarto é lugar de gente com coração aberto, de honestidade, é lugar de oração, é lugar de coração puro. Amados, vamos sacrificar o que as pessoas pensam de nós, tanto os que pensam menos de nós, como os que pensam mais de nós. Vamos pensar de modo equilibrado, e o pior é que a gente vai acreditando nos mitos, e mitos eles só existem quando não conhecemos o outro. Quando a gente conhece o defeito do outro, o mito desaparece, não é verdade? E quando é que Deus se manifesta de forma relacional e íntima? Quando eu reconheço quem eu sou, de modo sincero, de modo transparente, de modo íntegro. A palavra de Deus é tremenda. Quando eu reconheço que estou fraco, é aí que eu recebo a força. É quando eu sou pequeno que me torno grande na força que Deus provê. É quando eu sou servo que me torno importante. É quando eu reconheço minha natureza caída que sou recebido como filho. Que Deus nos livre de acreditar na visão que eu tenho de mim mesmo, que os outros têm de mim mesmo. Eu não sou o que tenho, não sou o que dizem o que eu sou o que Deus diz que eu sou, e isso é tremendo. A gente não é o que a gente faz e nem o que a gente sabe, a gente é o que está aqui dentro da gente. É uma questão de coração, amados. É do coração que parte os maus desígnios, diz a palavra de Deus. Todos nós estamos no caminho da santificação, no caminho do aprendizado. Então vamos guardar o coração. Guardar o coração é uma das tarefas mais espirituais. Eu oro isso todos os dias. Deus, guarda o meu coração e aquieta o meu coração. Como é difícil, porque o coração me trai, mas o coração também é um lugar onde eu posso recomeçar, onde eu posso zerar, onde eu posso entregar a Deus como sacrifício. Vamos buscar a presença de Deus para que as adversidades não deformem a nossa visão,
para que as lutas não deformem a nossa forma de enxergarmos o próprio Deus, porque Deus é bom. Vamos, na presença de Deus, valorizar a inquestionável bondade de Deus. Vamos fazer isso. É tremendo que o verso 28 vai dizer: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei as suas boas obras. Que tremendo, né, gente? No verso 2, Asaf revela a sua crise. No verso 8, ele termina a sua crise reconhecendo que Deus é bom e que o segredo está na presença de Deus. Aqui o salmista vai dizer que o coração limpo não é o que se suja menos, é o que permanece mais. Mente limpa não é a mente que se suja menos, é a mente que se lava mais. Aleluia! Valorize então a inquestionável bondade de Deus. A bondade de Deus se manifesta com segurança. A vontade de Deus, a bondade de Deus se manifesta com Ele segurando na nossa mão. Ele segura na nossa mão. O Salmo 37 vai dizer que ainda que eu tropece, Ele não me deixará caído, porque Ele me ergue pela mão. Aleluia! Esse é o Deus que não nos abandona, Ele está com a gente. Deus está dizendo: filho meu não fica para trás, filho meu não para, eu tomo ele pela mão, eu levanto, eu tomo ele, eu ando com ele pelo caminho. Aleluia! Deus não só me levanta, Ele anda comigo pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu caminhe, gente, é andando, não fica parado. Mergulha na presença de Deus. Não fique mergulhado nessa pandemia, não fique mergulhado na perda. Eu estou contigo, diz o Senhor, porque Deus é bom e a bondade dele é manifesta, nos dando segurança, nos dando direção nas bifurcações da vida. Ele vai me dar direção. E talvez você esteja assim, a um passo da queda, mas o dia do recomeço é hoje. Pode ser hoje. Hoje dobra teu joelho, hoje se volta para a palavra, hoje confessa o teu pecado, hoje volta para o GR, hoje volta para Jesus, hoje recomeça a tua caminhada de restauração. Sim, hoje perdoe sua esposa. Sim, busque a presença de Deus, que lá é a semente. O fim de todas as coisas é que Deus é bom. E aí o salmista vai dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Que o seu coração esteja assim: Deus é bom, Deus é bom. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo Tu és bom, e as Tuas misericórdias e a Tua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.